A gente precisa se apropriar do centro, pô. A gente não pode achar que é natural o bairro de Santo Antônio ter 200 moradores, porque é o que tem hoje. Caramba, Entendeu? Assim, com aquele estoque imobiliário na Guararapes. Aham, total, não é isso? E o Recife, veja, a gente fraturou muito o centro da cidade. A gente construiu um camelódromo num lugar errado. A gente foi lá e construiu a Dantas Barreto, que não era para ter sido feito, que destruiu o bairro de Santo Antônio. Aliás, a própria Guararapes, que a gente considera como sendo algo histórico, foi uma destruição do bairro de Santo Antônio. O bairro de Santo Antônio era fantástico. Quando você pega as fotos antigas, do início do século passado, essa é uma coisa incrível. Aquilo tudo que a gente vê na Europa e admira. Mas a gente se acostuma a destruir as coisas, né? O bairro do Recife é o que sobrou de uma alma importante daqui da cidade. O bairro do Recife tem algumas coisas curiosas. Ele era uma tripa, né? Ele era um istmo de mar. Tanto que aquilo que a gente acha que é o rio, ali atrás, né? Porque o bairro do Recife tem a ponte aqui, né? Maurício Nassau, que é a primeira ponte das Américas, lógico. Ela era de madeira, mas é a primeira ponte. Aquilo era o mar, porque era um istmo ali, né? Você tinha os Recife, tinha o istmo, e aí ele foi sendo aterrado, na época dele de Nassau, foi sendo aterrado. E tem uma coisa, tanto que o cais ali é cais do Apolo, cais da Alfândega, cais de Santa Rita, que ali era utilizado, de certa forma, como cais. E tem uma outra coisa legal, que é o seguinte, ali onde o Porto é novo, o Porto tem um pouco mais de 100 anos. Ali era uma praia. Tinha a Praia do Brum, que, segundo alguns relatos, foi uma das primeiras praias, porque ali, vivendo no bairro do Recife, antes da reforma do bairro, que rasgou a avenida na Rio Branco tal, e construiu esses casarões todos, o bairro era um amontoado, né, de mucambos e tal. Então era uma vida insuportável, de tão adensado que era, porque era um centro mesmo, né? E aí essa praia, que era a Praia do Brum, onde é o Fado do Brum, você tem até uma outra fotografia muito antiga, era uma praia onde as pessoas iam como forma de convívio social que não era comum no mundo, porque, como o bairro era infernal, as pessoas iam para porque era o respiro que tinha. Então, veja, o bairro do Recife tem toda essa história, né? E contar a história não é a história do Pô Digital, que era recente, mas contar a história do bairro do Recife é contar a história da alma dessa cidade, né? Então, de tudo aquilo que o recifense vive aqui. E é muito importante que a cidade resgate essa parte histórica. Tem uma coisa, a gente se preocupa muito com isso, um dos papéis propósito do Pô Digital é fazer o restauro do seu tecido urbano central a partir do bairro do Recife, né? A gente não conseguiu atravessar para Santo Antônio ainda. Não conseguiu, a gente não vai conseguir fazer isso sem o poder público. Lá no outro, lá a gente conseguiu, porque fazer um prédio aqui, outro prédio ali, o bairro floresceu. No bairro de Santo Antônio a gente não consegue fazer isso, porque o processo de degradação não é recente, né? É de muito tempo. Então vai precisar de uma intervenção muito forte. E a prefeitura está fazendo lá agora uma PPP, para fazer algumas mudanças e levar habitação, que vai ser muito positivo. Eu teria feito até mais, disse ao prefeito, né? Faria de forma mais intensa, mas ele vai fazer já, eu acho que vai ser um movimento importante. A gente precisa resgatar esse sentimento do centro. Ali nos cinemas, ali do São Luís. Veja, eu assisti São Luís, o Veneza, o Arte Palácio, o Moderno, todos aqueles cinemas, né, Rocinha? A gente ia muito naquele cinema. Tu ia, Rocinha? Você vê, por exemplo, o filme de Kleber Mendonça agora, Sim. Pô, pra quem viveu aquilo ali como eu vivi, morando, porque eu ia lá, né? Tirando esse momento que eu apaguei a luz do São Luís com o violão. Olha isso. Mas veja, eu vivi aquilo, né? Então, pra mim, é muito duro ver o centro do Recife daquele jeito. E a gente tá falando de um processo de anos, de séculos até, longo prazo de degradação, mas se a gente vê na história recente, volta a 15 anos e vê o que era o centro e o que é hoje. Mas é muito recente isso, o cinema fecharam há pouco tempo. Mas veja, o fechamento do cinema, ele é só ele demonstra, na verdade, uma falta não é apenas de cuidado de nada, não, porque é uma dinâmica econômica própria. O comércio, de certa forma, o que detona o centro hoje, de certa forma, é aquela grande rodoviária que virou. Né? Porque é impossível você morar na Guararapes com 84 linhas de ônibus. É um ônibus a cada 14 segundos, a gente tem a conta. Todo mundo gosta de uma linha de ônibus na frente de casa. Ninguém gosta de 84 linhas de ônibus na frente de casa. É impossível de você morar. Então, assim, mas a gente precisa resgatar o centro. O bairro do Recife, de certa forma, ele é o local onde a gente se identifica, que era a Praça do Diário, porque a Praça do Marco Zero é uma praça muito nova. Foi Roberto Magalhães que fez aquela praça. Ela é muito recente.
Em 2000, né? É. Foi feita porque ali era tinha um giradorzinho. Então, a praça é muito nova. Então, mas veja como a gente se apropriou daquele espaço público, né? Como a população chegou, né? Aí, eu gostaria muito, por exemplo, de ter um hack and play, fazer um hack and play ali no Pátio São Pedro, que é fantástico. Total. Pátio do Texto, Livramento, ali na Guararapes. Seria, mas não dá agora, porque eu não consigo, a gente não consegue fazer os dois, né? E não tem ainda, nem teremos Para isso para também. fazer um negócio tão espalhado. Por quê? Porque o objetivo é aglomerar. Aham. Sabe? Eu acho que assim, tem isso, né? Tem esse compromisso com a cidade, com a reconexão com esse ponto da cidade. A gente tá falando aí de uma coisa geográfica, mas cultural, de identificação, de pertencimento, beleza? E tem um compromisso com as pessoas da cidade. Tipo, você, quais são as metas do RQP? Pô, a meta não vai ser, passamos de 40 mil inscritos Entendi, esse ano. não, é. A gente tem mais de 70 mil pessoas circulando. Cara, é lógico que isso é bom. Isso é importante, Mas, que assim, mostra o tamanho. Mas eu acho que a grande meta da gente, a grande meta do festival é reconectar essa história do Recife, mas criar novas histórias das pessoas do Recife. Sim. Criar novas histórias das pessoas através do entendimento da economia criativa, através do entendimento da economia da tecnologia e da inovação, que pessoas tenham acesso a esse tipo de conteúdo, que as pessoas possam se identificar com aquilo que está sendo conversado, e aí, através dessa conexão, seguir essas trilhas. Então, assim, qual é a grande meta do festival? Talvez agitar isso, agitar essa pauta, agitar essa temática, e, através dela, mudar a história de muitas pessoas, sabe? Então, assim, a grande meta do festival é essa, cara. É você ir pra lá e falar, putz, bicho, isso é bom pra cacete, eu quero, e isso é pra mim, sabe? Isso pode transformar minha vida, ou eu me identifiquei com isso. Não é só uma transformação, mas massa que seja uma transformação, mas acima de tudo tem que ser uma identificação, sabe? Tem Perfeito. mais pergunta aí pra... Tem mais um aqui. Tu ia falar alguma coisa que tu tá com o microfone? Não, eu ia falar o seguinte, tudo que eles estavam falando aí, né? Me identifiquei porque, tipo assim, eu sou um assíduo frequentador ali do Recife Antigo, mas na parte lá muito do Beco dos Games, né? Que até hoje eu vou lá comprar jogo usado antigo. E eu acompanhei essa transição de ir lá quando eu era criança, na época. Tipo assim, eu ia lá na década de 90, 98. Eu tinha 13, 14 anos nessa época. E eu via lá o Fuzue que era, e comprava meu cartucho na época, né? Era cartucho Super Nintendo, 64. Eu ia comprar CD lá, né? E também nessa Ia época comprar tinha muito isso, CD. mas enfim. E hoje eu fui acompanhando todos esses mais de 20 anos ali, e tá vazio assim, é triste, velho. Os comerciantes reclamando, até o pessoal dos games lá. E a Recife Ordinário até fez um post sobre isso, e a gente Isso ali é em que local? discutindo. Fica ali perto do Banco Safra, antigo Banco Safra, que não tem mais. Na Dantas Barreto. Tem um bequinho Não. ali, que até hoje o pessoal na feirinha vende os jogos. A gente não pode aceitar, veja, a situação do centro da cidade. A gente ficou discutindo exatamente isso, tentando entender que fenômenos levaram a isso, né? Você falou algumas coisas aqui, e a gente também ficou nessa coisa. Acho que essa coisa de comprar pela internet mais fácil, aumento de passagem de ônibus faz com que as pessoas evitem também sair Linhas tanto também, de que casa. antigamente tinha linha direta, agora tem Tem que integração, pegar aí tem... Outra coisa também, os próprios bairros se desenvolveram de uma forma que às vezes as pessoas não precisam sair Isso mais é para comprar. natural. Não precisa sair de casa Isso é um tanto. processo econômico natural, É. se você for ver. Mas, São várias veja, coisas, né? mas os centros, se você pegar os centros das cidades no mundo todo hoje, que se recuperaram, eles são bairros centrais, ele não é mais aquele centro comercial. Porque o comércio, quando ele é muito intenso, ele tem problemas de urbanismo razoáveis. Porque o que acontece? Você pega, isso não é o Recife, não é em todo lugar. Você chega ao Brás, é a mesma coisa. Ele supervaloriza o térreo e ele traz um processo de dinâmica para a rua que compromete a área de cima. O único lugar que você tem uma área comercial, uma área mista forte, com moradia muito valorizada, é a zona sul do Rio de Janeiro. O resto não aguentou, certo? Por quê? Porque você traz muita gente, muito ônibus, muita... Então, assim, de certa forma, ele vai acima da capacidade que ele aguenta. E aí ele subvaloriza a área de cima, porque tem muito ônibus, tem muito barulho, então, assim... E tem um outro problema de controle urbano, né? Porque você não pode deixar acontecer o que acontece no descontrole urbano absoluto que a gente tem hoje. Então, assim, não tem como você
sobreviver, né? Tem outra questão também que eu lembrei aqui agora, que é o preço dos aluguéis dos imóveis em geral. Eu acho que tanto para moradia quanto para negócios também. Aqui em Recife, o pessoal vive uma utopia mental, que eu não sei o que eles botam os preços lá o dobro do que deveriam ser. Pra tudo. Lá não, né? Na cidade. Não, não. No meu bairro mesmo, o aluguel na CDU era pra ser 800 conto. Aí a turma bota 1.500. Um exemplo 2.000. prático aqui. Então, se reflete também nisso lá, porque eu lembro que eu ia numa loja de games e o cara vivia tendo estresse com o dono da loja, né? A respeito muito do preço do aluguel de um lugar que tava caindo aos pedaços, É. né? Então, tem disso também, né? Tem, a gente vive nesses centros um processo de gentrificação às avessas, né? A gentrificação é o processo de supervalorização de um espaço expulsando os moradores. De certa forma, lá foi ao contrário. Por exemplo, o bairro do Recife é o metro quadrado mais caro da cidade hoje, certo? Certo. Para aluguel comercial. Não sabia também, não. Por exemplo, o prédio que a gente tá, que é um prédio antigo, com dificuldade, é R$80 o metro quadrado. Isso é mais caro do que na Torre do Rio Mar, por exemplo, certo? Então, por quê? Porque tem um incentivo, tem um ecossistema, tem esses 42 restaurantes, dá pra andar na rua, são coisas assim, subjetivas que entram no cálculo do que vale. Só que se você atravessar a ponte é R$4. Saquei. O bairro do Recife é 20 vezes mais caro do que o bairro de Santo Antônio. Só atravessar a ponte, pô. É só atravessar a ponte. Mas, voltando ali, a gente precisa entender que o centro está a alma da cidade. E a gente foi perdendo isso, de forma que as gerações mais novas sequer botaram o pé numa praça do diário, a não ser no galo da madrugada. E quando muito era para ir para um camarote, certo? Então, assim, Exatamente. Uma coisa também, que faz parte dos bairros crescerem também, por exemplo, um centro, talvez até de educação, assim, as maiores escolas de pontos, ficavam no veja, centro, tem uma né? frase que Kleber falou no filme dele, que marcou muito. Ele disse, o dinheiro foi para outro lugar que não está mais aqui. Uhum. Porque quando o dinheiro vai embora, é porque que é outra coisa, né? Às vezes a gente entende, porque na cabeça de todo mundo diz assim, pô, tem gente morando na rua e tá lá Guararapes vazia, porque não bota o povo pra morar lá. Veja, bairros históricos, de prédios históricos, ele não é projeto de moradia popular. Pegue a Rua Velha, a Rua da Matriz ali onde tem, certo? Que tá muito... Por quê? Porque é difícil você manter. Não é barato, é muito caro. Então, por exemplo, um dos metros quadrados mais caros da região metropolitana é a cidade de Alto de Olinda. A casa é caríssimo lá, certo? Mas então aí as pessoas vão lá, investem. Não é fácil manter patrimônio histórico. E não dá para ficar imaginando que você vai ficar pegando dinheiro de governo o tempo todo e vai... Veja, o bairro do Recife, a gente recuperou 10%, 20% dele, mas tem muita coisa para recuperar. E tem muita coisa que não tem viabilidade econômica mesmo, o metro quadrado estando caro. Por quê? Porque o restauro do prédio tem um nível de exigência tão alto no Brasil que você não consegue, você não tem um fluxo turístico de Lisboa, por exemplo, que recuperou toda a sua área histórica, porque é uma luta para o aluguel subiu muito, tem turista batendo no outro. Né? A gente não tem isso aqui. Então, a dinâmica da cidade é que tem que determinar o que a gente vai conseguir fazer nos lugares. Mas uma coisa é certa, a gente precisa se apropriar do centro da cidade, porque o centro da cidade ele é de todo mundo. Essa ideia de que a gente esquece, leva para os bairros, isso não pode ser uma máxima. A gente precisa transformar o centro da cidade num outro bairro. Um bairro central, com serviço, com escola. Veja, quase não tem mais escola privada no centro da cidade. Exatamente. Entendeu? Tudo isso. E as escolas que existem são escolas que estão em processo um pouco de decadência, de diminuir o número de alunos. Tá difícil fazer, mas a gente tem opções, né? Mas agora vai precisar do poder público. Não, vejo, a iniciativa privada não vai resolver esse problema sozinha.